Bolsonaro é realmente culpado? Porque até hoje não existem provas concretas contra ele. Essa pergunta incomoda muita gente, mas ela precisa ser feita. Essa análise será diferente porque nós precisamos mexer nessa ferida. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e se você quer análise política corajosa, aqui é o lugar certo. Não esqueça, todos os dias nas redes sociais tem análise de todas as decisões políticas, do governo Lula, do Congresso, do Judiciário e tudo mais. Então, não esqueçam e sigam nas redes sociais. Antes de tudo, não importa se você gosta ou não do Bolsonaro. Esse debate vai muito além de preferências políticas. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. Temos uma enxurrada de investigações, manchetes e acusações. Cada semana, uma coisa nova. Minuta de golpe, pendrive, pedido de asilo político, dinheiro na conta. Mas, até agora, nenhuma prova material definitiva que sustente uma condenação, sem indícios algum de crime. E isso gera dois problemas graves. Primeiro, fortalece, obviamente, a narrativa de perseguição política, porque não existe outra justificativa a não ser perseguição política. Segundo, desgasta a própria credibilidade da justiça. Afinal, quem vai conseguir confiar na justiça brasileira percebendo que existe uma pessoa sendo condenada sem provas concretas? Porque pensa comigo, se não existem provas concretas, mas mesmo assim se insiste em um processo de punição, nós estamos diante de algo que não é mais jurídico, é político. E esse é o ponto central. Quando a justiça passa a agir por narrativa e não por evidência, qualquer um pode ser alvo amanhã. E claro, nós já vimos que qualquer um pode ser alvo amanhã. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser outro presidente, outro político ou qualquer cidadão. E esse é um risco enorme para o Estado de Direito, porque sem provas sólidas, o judiciário perde totalmente a sua autoridade e a sua credibilidade e abre um precedente para que tudo vire disputa de poder, em vez de uma aplicação imparcial da lei, que é o que todo cidadão espera do sistema judiciário. Então, eu volto à pergunta inicial. Se Bolsonaro é culpado, por que não temos provas até agora? E essa resposta não deveria ser algo que interessa apenas à direita, mas também à esquerda. Deveria interessar todo brasileiro que acredita em uma justiça baseada em fatos, não em narrativas. E o problema é que muita gente acha que essa discussão sobre perseguição política e falta de provas é só sobre o Bolsonaro. Mas não é. Vamos voltar aos fatos. Vamos lembrar do Vaza-Toga, que foi agora há pouco disponibilizado. Vazamentos de mensagens mostram que um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, articulou nos bastidores, interferindo em processos e até combinando estratégias políticas para manter pessoas presas. O que aconteceu depois dessas denúncias? Nada. Nenhuma consequência real para quem estava envolvido. Apenas a aplicação da Lei Magnitsky, que foi uma aplicação de outro país. Aqui dentro, no Brasil, não teve consequência nenhuma. Agora vamos olhar para outro caso. O deputado Marcel Van Hatten, conhecido por todo mundo pela sua defesa da liberdade, transparência, liberdade de expressão, contra a corrupção, ele também está sendo investigado pela Polícia Federal. E ele está sendo investigado por quê? Porque ele fez o trabalho dele como deputado federal. Denunciou um delegado da Polícia Federal na tribuna da Câmara dos Deputados, do qual ele está protegido pela imunidade parlamentar. E ele simplesmente descobriu a denúncia através de um e-mail enviado para o gabinete dele, um e-mail que todos os assessores têm acesso. E foi muito difícil para ele conseguir acessar o processo. E tudo isso sempre parece muito mais ligado à posição política do que a um ato ilegal comprovado. Vocês estão percebendo o padrão? De novo, esse problema vai muito além do Bolsonaro. Quando processos, investigações e acusações se tornam seletivos, baseados em preferências políticas e ideológicas, o risco é para todos. Esse é o verdadeiro perigo.
transformar a justiça em uma arma política. Porque quando a justiça deixa de agir com base em provas e passa a agir com base em narrativas, não existe mais Estado de Direito. Existe apenas poder sendo usado quem desafia quem está no poder. E se nós continuarmos achando isso normal e não questionar o que está acontecendo, vai se tornar cada vez mais comum. As pessoas vão ter medo de se posicionar, vão ter medo de escolher a sua preferência política na hora da eleição, vão ter medo de denunciar os abusos que acabam vendo no seu dia a dia. Porque acaba que esse problema que está acontecendo hoje no lado político vai interferir também em outras áreas da sociedade. Porque quando a gente fala da justiça perdendo a sua credibilidade, essa credibilidade atinge muitas outras áreas. Porque o sistema jurídico, ele é um só. O STF, eu já cansei de falar para vocês, ele é a nossa mais alta corte. É a última instância para que o brasileiro busque auxílio. E a partir do momento que a mais alta corte do brasileiro está literalmente enxugada em apenas decisões monocráticas em prol de lado político ou preferências ideológicas, o brasileiro pode se sentir desprotegido, pode sentir que a justiça brasileira não existe mais. E a partir disso nós temos grandes problemas sociais, grandes problemas culturais, que podem sim impactar em diversas outras áreas. Nós já tivemos, inclusive, impacto em questões econômicas. Bancos perderam quase 50 bilhões de reais em valor de mercado. E vocês viram que isso está totalmente ligado com as decisões da nossa própria Suprema Corte. Então, esse problema todo, de novo, não se trata apenas de Jair Bolsonaro. Antes fosse o problema ser só Jair Bolsonaro, seria algo muito mais fácil de resolver, seria algo muito mais simples de resolver, pensando que nós estamos dentro de uma democracia. Mas não é algo que se trata apenas de Jair Bolsonaro, é algo que nós estamos falando sobre poder, sobre política, sobre uma narrativa ideológica dominante que quer se sobrepor sobre qualquer sistema que está ali em disputa, seja o sistema democrático, seja o Estado de Direito, seja qualquer pessoa que tente se contrapor a quem está ali dominando, controlando as instituições. E aí você deve estar se perguntando, né, o porquê tudo isso é ruim para o Estado de Direito? O que é esse tal Estado de Direito? Bom, para quem não sabe, o Estado de Direito é a base política que guia uma sociedade democrática e parte da ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Nem políticos, nem juízes, nem presidente, muito menos ministros da Suprema Corte. Todos devem ser julgados com base em regras claras, em provas, em garantias. Nada pode ser baseado em narrativas, suposições. Vocês estão entendendo? O Estado de Direito é o que impede que a justiça seja usada como arma política. É ele que garante que os processos tenham um devido processo legal, que as pessoas tenham direito à defesa e que as condenações só aconteçam quando existem provas concretas. Ele impede que as narrativas dominem o processo jurídico, que as narrativas dominem a mentalidade de quem está julgando. Só que quando esse princípio está em risco, toda a democracia começa a desmoronar. Por quê? Porque a democracia não é só votar de 4 em 4 anos, como muita gente ainda acredita. Ela depende de instituições que funcionem de forma imparcial, que respeitem as regras do jogo, que tratem todos de forma igual, independente do lado político, independente da tua preferência ideológica. Se a justiça passa a agir por conveniência, escolhendo quem investigar ou condenar conforme a posição política, o sistema deixa de ser automaticamente democrático. Ele se torna arbitrário, ele se torna ditatorial. E claramente que a consequência disso é perigosa, porque a polarização aumenta, e a polarização por si só ela não é ruim. Ela é ruim quando ela é exagerada, porque ela abala a confiança nas instituições e qualquer governo pode usar a máquina da justiça, nesse caso, para silenciar os adversários. E é exatamente esse cenário que nós estamos vendo sendo construído aqui no Brasil. E é por isso que, quando o Estado de Direito é corroído, não importa se você é de esquerda, de direita ou não tem partido nenhum,
todos perdem, porque sem regras claras e respeitadas não existe liberdade, não existe justiça e não existe democracia. Existe apenas a vontade de quem está no poder. E a vontade de quem está no poder pode mudar conforme o humor, conforme o dia da semana, conforme os negócios que estão acontecendo, conforme diversas coisas. E nós vemos isso nos nossos vizinhos, a Venezuela. A Venezuela tem exatamente isso. A Venezuela não existe mais um Estado de direito, não existe mais um sistema democrático. Lá a decisão parte apenas da liderança, que é Nicolás Maduro. E a partir das suas decisões é que todas as coisas vão se organizando. Então não existe mais oposição, a oposição é perseguida, nós temos centenas de presos políticos. Por quê? Porque qualquer pessoa que tenta criticar ou enfrentar quem está no poder ao lado de Nicolás Maduro também perde a sua liberdade e acaba sendo preso. Nós temos ali a Oropesa, que está há mais de um ano presa apenas porque denunciou o regime de Nicolás Maduro nas redes sociais, e ela está um ano presa pelo regime de Nicolás Maduro. Nós tivemos a ex-candidata à presidência que foi considerada inelegível pelo Nicolás Maduro antes do processo eleitoral, porque, de acordo com a justiça, ela estava com algumas questões ilegais sobre o processo eleitoral deles. Aí eles acharam outra pessoa para substituir. E aí, de acordo com eles, essa pessoa perdeu as eleições. E vocês sabem muito bem disso, porque vocês acompanharam esse processo todo. Inclusive, teve muita cobrança se o governo Lula ia ou não ia reconhecer a eleição lá na Venezuela. O PT reconheceu e o Lula acabou ficando em silêncio. Então nós temos toda essa problemática. A Venezuela é literalmente o exemplo do que acontece quando o sistema democrático é corroído. E a primeira coisa que acaba com a democracia é a não existência do Estado Democrático de Direito. E isso tudo vem de outra questão, e é uma questão cultural. A raiz do problema está na cultura do personalismo político. No Brasil, não são as instituições que se fortalecem, são as figuras. O poder se concentra em pessoas, não em regras. E é claro que quando tudo gira em torno de indivíduos, seja um presidente, um ministro do STF, um deputado, o Estado de Direito fica em segundo plano, tal qual a democracia. Esse personalismo, ele corrói a democracia porque transforma a política em uma guerra de heróis e vilões, quando o que deveria prevalecer, na verdade, seriam as instituições sólidas e a aplicação de leis igualmente para todos os cidadãos. Por isso, quando o Estado de Direito é corroído, não importa se você é de esquerda ou de direita ou se não tem partido, como eu falei anteriormente, todos vão perder, porque não existe mais a aplicação da lei igualmente para todos. Se você desagradar quem está no poder, independente da sua preferência ideológica, você vai perder, porque sem regras claras e respeitadas, não existe liberdade, não existe justiça, não existe democracia. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque já passou da hora de a gente questionar o funcionamento das nossas instituições e cobrar que elas sigam as regras que compõem a Constituição. Eles precisam cumprir o que está na lei e não cumprir as suas preferências políticas, as suas preferências ideológicas. Porque enquanto a preferência política ou ideológica forem o que guiem as instituições brasileiras, nós não vamos ter como garantir a estabilidade da nossa democracia, garantir que as regras sejam cumpridas. E, de novo, o exemplo, o caso, o que está acontecendo com Bolsonaro, o que está acontecendo com Marcel Van Hatten, o que aconteceu com todos os presos do 8 de janeiro, pode acontecer com qualquer brasileiro. Basta apenas você fazer qualquer coisa que desagrade quem está no poder. Você pode ser o próximo. Qualquer um de nós pode ser o próximo. Então, o nosso papel enquanto cidadão, e está lá garantido na Constituição, é cobrar o funcionamento dessas instituições de acordo com as regras claras que estão previstas na nossa Constituição. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco diferente, mas eu senti que era preciso fazer, porque tem muitas pessoas que ainda não compreenderam a real gravidade da situação que o Brasil se encontra. E o meu papel aqui, por mais que meu canal ainda seja pequeno e está iniciando, é mostrar para vocês o porquê tudo isso é problemático, é grave e nós precisamos começar a cobrar as instituições,
cobrar quem está no poder para que eles cumpram as regras, certo? E não esqueçam, se vocês querem análises políticas diárias, me sigam nas redes sociais e nós nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, boa semana para vocês.